Doença de Alzheimer. Famílias podem se ajudar? Como as famílias em geral ficam sabendo que alguém está com a doença de Alzheimer? E a pessoa que está com a doença, como se manifesta? Fique comigo que você vai conhecer um pouco mais como se comporta a doença em uma história bem interessante deste vídeo. Boas-vindas! Que bom que você está comigo neste canal. E hoje eu trago para vocês o depoimento da professora Edna Massionchi, que veio compartilhar aqui trechos da sua experiência com a mãe, que teve a doença de Alzheimer. Pergunta 1. A pergunta feita à professora Edna é a seguinte: como você e sua família ficaram sabendo que sua mãe estava com Alzheimer? Bom, a gente ficou sabendo que ela estava com Alzheimer quando as coisas de rotina que ela fazia já não eram mais como se procedia, né? Então ela queimava os alimentos, ela esquecia da hora, ela se atrapalhava. E assim que a gente descobriu. Como visto, a professora Edna citou alguns sinais de que a rotina estava mudando. Pergunta 2. E a partir do momento desses primeiros sinais, as famílias tentam fazer algo. Nesse caso, a pergunta para a professora Edna é esta: o que então mudou na vida da família? Veja a resposta. Então, mudou na família que a gente teve que ter mais cuidado, né? Com tudo que tinha na casa, a gente teve que contratar uma pessoa para cuidar, a gente teve que se dedicar mais. Mudou praticamente tudo, né? Parecia que não era mais a minha mãe que eu conhecia, né? Aquela pessoa ativa, dinâmica, né? Decisiva. Então ela tinha muitos atrapalhos, falava coisas que não tinha nada a ver com o cotidiano dela, da nossa família. E assim a gente foi percebendo que ela estava se perdendo ali, né? Então foi uma luta grande, né? Porque era difícil, era 1h da manhã, ela ligava que ela queria sair da casa, não era a casa dela, ela queria se alimentar ou ela comia demais, colocava a culpa no gato até, então era difícil, né? E ela, por tomar muitos medicamentos, ser diabética, então tinha que cuidar bastante. E a parte assim que ela ficava nervosa, né? Ela não conhecia mais a gente, às vezes ela ficava muito nervosa, chegava até a agredir a gente, guardava as coisas, tirava tudo do guarda-roupa, porque ela ia embora daquela casa, aí daqui a pouco ela já não ia mais, era bem complicado, a mente dela ficou assim bem atrapalhada. E daí chegou uma época que ela já não conhecia mais os filhos, né? Ela achava que eu era a irmã dela, o filho que morava com ela era o pai dela, então foi uma coisa bem difícil, né? E se a gente negasse e tentasse explicar, não adiantava. Então a gente tinha que meio que entrar na onda dela, né? Eu sou teu irmão, eu sou teu pai. E aí ela obedecia mais, entrava naquele clima. Mas era bem difícil, porque a gente não estava acostumado com isso, né? E não sabia também como tratar disso. Então foi uma época bem difícil. Pergunta 3. E como foram então distribuídos os cuidados para com ela? Então eu ficava responsável pelos remédios dela, né? Já separava todos, da manhã, da tarde, da noite, porque ela tinha outros problemas de saúde. O meu irmão dormia com ela, às vezes a gente revezava no final de semana. Eu quem cuidava da parte médica, né? Então todos os exames, acompanhamento no geriatra, era eu quem fazia, né? Aí a gente foi obrigado a colocar uma pessoa, né? Para cuidar dela, quando não se tinha nenhum filho por perto, né? Então essa pessoa, ela cuidava, dava banho, dava alimentação, mas assim a parte toda de medicamento, do que ela podia comer, não podia comer, eu era quem era responsável, né? Porque aí você tem que ter uma atenção maior também, né? Nessa situação. E o meu irmão também, graças a Deus, era solteiro, né? Então ele ajudava bastante. Tudo que ela precisava a gente conseguia, graças a Deus, né? Dar pro conforto dela. Pergunta 4. E quais as principais dificuldades encontradas, professora Edna? Assim, mais no final da doença, era a dificuldade da mobilidade, né? Que se tinha que levar ela no banheiro, ela usava fralda, ela fazia as necessidades onde ela bem achasse, ela já não tinha mais noção de tempo, ela dormia mal, né? Não conseguia dormir, ela, como é que se diz? Ela se envolvia, assim, sabe? Com a televisão, para ela aquilo era realidade, e
E nessa parte, né, ela não queria tomar banho, ela se grudava nas cortinas, nas paredes. Essa parte eu acho que foi a mais difícil, sabe? Comia demais, uma hora não queria se alimentar. Então essa parte assim, mais fisiológica dela foi bem difícil. Como a professora Edna nos conta, mais no final da doença, ela tinha dificuldade para a mobilidade. Ela era levada ao banheiro, usava fralda, não tinha mais noção de tempo. Vamos seguindo. Pergunta 5. Sua mãe sentia alguma dor? Ela conseguia fazer alguns dos trabalhos que fazia antes, professora Edna? Não, ela não conseguia fazer os trabalhos domésticos, mais nenhum. Ela voltou a ser criança, ela queria furar papel, ela queria costurar, ela queria rabiscar. Até eu dei uns joguinhos assim de Lego para ela, mas ela não conseguia montar. Ela queria uma boneca, porque ela vivia falando que o bebê estava sozinho, e assim ela não conseguia fazer mais nada mesmo. Pergunta 6. Muitas famílias estão sofrendo por causa da doença de Alzheimer. Que mensagem você quer mandar para elas, já que você teve a possibilidade de fazer algo por sua mãe, professora Edna? Eu acho que o principal é ter paciência, né? É entender que a pessoa, a demência em que ela fica, né, é muito difícil. Que ela não está fazendo tudo aquilo porque ela quer, e sim porque ela está regredindo. Então ela fica nervosa, ela vira uma criança. Então você tem que ter paciência, tem que ter respeito, né? Cuidar com carinho, porque de uma hora para outra tem agressividade, de uma hora para outra joga tudo em cima da gente. A gente não sabe como lidar assim praticamente, né? Vai na experiência mesmo e vendo, né? Quando que quer dormir, quando que quer comer, como se fosse uma criança, realmente, né? Então você eu acho assim que não tem uma cartilha que diga, né? Mas é paciência. O principal, eu acho que é muita paciência, né? Lembrar que ali tem um ser humano que precisa de você, porque totalmente você tem que estar 24 horas ligado ali. Como diz a professora Edna, a pessoa não faz aquilo porque ela quer. Cuidar com carinho vai na experiência. E agora a última pergunta para a professora. Sua mãe, durante a doença, reconhecia algo de seus familiares? Ou o rosto, ou a voz, ou o sorriso da pessoa, entre outros? Ela conhecia alguns, né? A família dela é bem grande, então tinha algumas sobrinhas e irmãs que ela conhecia, outros ela não conhecia. E quando até teve uma cena engraçada que ela queria ir na casa da madrinha da irmã dela, que tem 90 anos. Então se a irmã dela tem 90 anos, a madrinha tinha uns 150. Então eu tive que levar ela, né? Pra ver que a casa não existia mais, que a pessoa se mudou. Ou ela decidia que ela tinha que ir na casa lá de uma sobrinha, você tinha que levar porque ela fugia de casa, né? Ela fugia e pegava o ônibus, então a gente tinha que manter as portas bem trancadas, tirar a chave, porque quando ela encucava que ela tinha que ir num lugar, ela ia mesmo. Então entrava naquela fantasia, então vamos lá, né? Levava e daí ela se acalmava. Pois bem, é comum a pessoa querer fugir e pegar o ônibus, mas ao fazer algo do que ela queria, ela se acalmava. Muito bem, o vídeo de hoje trouxe para vocês o depoimento da professora Edna Cristina Massionk sobre sua vivência com a mãe que teve a doença de Alzheimer. E a gente foi percebendo que ela foi aprendendo no dia a dia a lidar com a doença conforme os dias foram passando. Muito obrigada, professora Edna Massionk, e a vocês todos que estiveram comigo até o fim. Até a próxima! Quero ver vocês de novo por aqui.